Mano, você precisa ouvir isso aqui. Talvez você seja um cara que curta conteúdo cristão, como os meus, por exemplo. Talvez você vá à igreja, leia a sua Bíblia regularmente, mas a pergunta que eu quero te fazer é: você é um discípulo de Jesus ou é só mais um no meio da multidão? Ora, mano, uma pergunta dessa é o suficiente para nos colocar no lugar. A própria Bíblia menciona sobre o início do ministério de Jesus, que, segundo a própria palavra, ele teve que partir para as regiões da Galileia e vários outros lugares ali perto à beira-mar. E ele avistou alguns simples pescadores e os chamou. Ora, pareciam pessoas simples, mas foram justamente essas a quem o mestre escolheu. E justamente nessa mesma história, Jesus parte para as regiões da Galileia e de Decápolis e algumas regiões próximas. E lá ele começa a pregar o arrependimento antes que o reino de Deus viesse. E também começa a fazer vários prodígios e maravilhas, expulsando demônios, curando. E a própria Bíblia vai dizer que uma multidão passou a segui-lo. Sim, mano. E o que tem? Bom, nem todos que estão na multidão estão interessados em Jesus. Talvez alguns deles o vissem apenas como um cara legal. Ah, olha lá, é um simples rabi operando milagres. Talvez pensassem que fosse apenas mais um sábio daquela época, assim como todos os fariseus e doutores da lei. Talvez Jesus fosse um influencer da época que as pessoas olhavam como uau, modelo de lifestyle. Mas cara, Jesus era bem mais do que isso. E a pergunta que eu queria te fazer é: o que te diferencia da multidão? Você é discípulo ou você é só mais um no meio da multidão? Ora, mano, ser um discípulo é bem mais do que você fazer as suas próprias vontades. É você seguir a vontade do mestre. É você ter um propósito e uma direção clara. Ah, mano, mas o que é que me diferencia de discípulo para a multidão? Vou já te dizer. Então disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mano, eu não gravo esses simples conteúdos pro meu bel prazer, mas sim com um propósito claro de falar do evangelho, do reino, de ser alguém mais parecido com Jesus.